Nilson estava em casa quando tudo aconteceu. Ele almoçou e em seguida sentou em frente ao computador. Mas quando foi levantar, sentiu que metade do seu corpo não respondia mais aos comandos. Eu tentei levantar o braço primeiramente, e deixar ele na posição reta. Mas nesse momento, daí o braço começa a cair, E a gente tenta deixar ele firme para cima, não adianta. Então eu pensei comigo, eu estou tendo um AVC. Aí solicitei que a minha esposa me levasse para o hospital. O diagnóstico veio no dia seguinte. Aos 42 anos de idade, Nilson tinha sofrido um derrame. O fato aconteceu em março de 2009. E hoje, graças à ajuda da fisioterapia e de tratamentos, ele comemora a retomada de pequenos movimentos. Eu voltei a dirigir. Eu tive que fazer carteira novamente, tirar toda a documentação, para quem precisa de um carro automático e que tenha a possibilidade de dirigir, Hoje eu já estou no atendimento normal ao cliente, faço todas as atividades lá na empresa. Segundo a Organização Mundial do AVC, a cada 6 segundos uma pessoa morre vítima de derrame. No Brasil, essa é a primeira causa da morte e de incapacidade, superando inclusive doenças como a AIDS e o câncer de mama. O AVC acontece quando o fluxo sanguíneo para uma área do cérebro é interrompido. Então, na verdade, são 2 tipos de AVC. Um que é um sangramento no cérebro, então uma artéria se rompe, que mais ou menos 15% dos casos. E o restante, 85% dos casos, é uma artéria que é entupida. Então, por algum motivo, um coágulo se desprende ou do coração ou de alguma artéria que esteja um pouco entupida, sai lá um coágulo, vai lá e obstrui uma artéria. Então, aquele cérebro deixa de receber sangue naquela região. Quem sobrevive a um AVC fica com sequelas. Atrofia muscular ou paralisia total de membros são as principais. Pressão alta, estresse e obesidade estão entre os fatores que desencadeiam o problema. E mesmo se você levar uma vida saudável, não está livre. Pesquisas apontam que pessoas acima dos 65 anos são mais propensas a ter um derrame. Em Joinville, há 16 anos, esse instituto investe em campanhas anuais de alertas. Nós temos mais ou menos 1.000 pacientes por ano. Desses, 40% são eventos recorrentes, ou seja, já o segundo, o terceiro AVC. Mais ou menos 150 são pacientes que estão tendo uma ameaça de derrame, então eles têm os sintomas, mas não chegaram a fazer uma lesão cerebral, então foi um alerta. E mais ou menos 200 desses vão ficar com sequelas que deixam eles sem independência para as atividades da vida diária. Para ajudar pacientes a retomar a rotina simples da vida, como uma caminhada, por exemplo, 2 universidades se uniram para criar um projeto inédito. Uma equipe composta por engenheiros, programadores e fisioterapeutas criou um protótipo. Trata-se de uma cadeira que auxilia no desenvolvimento de um jogo virtual. A ideia parece simples, mas traduz a complexidade de quem sofreu com um AVC. Flávio é um dos pacientes que participam do estudo. Com o pé, ele movimenta o pedal equipado com um sensor. E a força que faz mexe as traves na tela. Movimentos repetitivos que passam num piscar de olhos e quebram a rotina cansativa da fisioterapia convencional. Sempre tinha uma bengala em casa, E para onde que ia, tinha que levar a bengala junto, E depois dos exercícios, umas 3 semanas, 4 semanas mais ou menos, já comecei a deixar a bengala de lado. O Minpong ainda está em fase de testes. Outro projeto semelhante que também passou por essa etapa, hoje está na rotina dos pacientes que frequentam o setor de físio dessa universidade. Evolução que aconteceu após os resultados terem sido comprovados na prática. Os pacientes melhoraram a força muscular, isso repercutiu na capacidade de caminhar, na locomoção desses pacientes. Isso tem uma influência bastante positiva sobre a capacidade funcional desses pacientes.